Boa noite, Gabriela. Tudo bem? Que bom te Boa receber no noite. Cinema com Crítica. Boa noite, Márcia, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Eu estava falando nos bastidores antes da gente começar aqui, como é bom encontrar uma pessoa que é mais fã de cinema de horror do que eu. É um É cinema tão verdade. nichado ainda, né? Impressionante. Em 2025 ainda é um cinema, 2026 ainda é um cinema tão nichado. Total, e não sei você, mas eu sempre sofri preconceito por gostar de horror, sabe. Assim, da academia, em que me perguntavam: "Você vai estudar esse autor? Mas por que que você vai estudar esse autor?" Até, né, ao cinema, que só agora vem abraçando mais, eu acho, né, o horror como gênero legítimo e expressivo das narrativas, E enfim. tem um duplo preconceito aí, talvez, porque por ser mulher também, Total, total, total. te encaixotarem tipo no melodrama, na comédia, Sim, né? sim, nos filmes entre aspas "sensíveis". É, entendi. Eu vou começar nosso bate-papo pegando uma fala que você disse que as histórias te salvaram. Então, o cinema Uhum. te salvou. E em que medida o horror é esse espaço de segurança para ti, esse espaço de salvação? É uma pergunta bonita, porque eu acho que quando eu começo a assistir e a ler histórias de horror ou que estão sob esse guarda-chuva, né, da narrativa do medo, Eh, eu acho que é a primeira vez, de memória, assim, que tenho, em que eu tenho um segredo que é só meu, né, era algo que eu consumia em segredo, por quê, né, se eu, porventura, falasse que estava com medo ou que, né, desse desse, desse a entender aos meus pais, né, que aquilo estava me afetando de alguma forma, aquilo me seria tirado. Então, de alguma forma, uma espécie de tesouro só meu, né, eram narrativas que não eram consumidas na minha casa, somente por mim, então eu me considerava guardiã e dona dessas narrativas, e com essas narrativas eu aprendi a reorganizar, a reordenar o mundo ao meu redor, né. Até pelo caráter alegórico, né, das narrativas de horror, bastante alegórico, a minha sensibilidade foi entendendo que aquilo sempre queria dizer algo mais, né, algo além. E foi um passo, né, para também reordenar meu mundo sensível, né, e reordenar meu mundo sensível de acordo com esse sentimento primordial que é o medo. Mas eu acho que o medo, não eu acho que eu não o sinto de forma, negativa como efeito. Eu acho que o medo também, esconde aí a algumas preciosidades, né, o sentimento que, por exemplo, o medo da morte, né, a preciosidade escondida é o apreço que se tem pela vida, né, a a importância que existe em estar vivo, em estar bem. Então eu acho que as narrativas de horror, elas me salvam nesse lugar, né, de me dar um mundo secreto para chamar de meu, e ao me dar esse mundo secreto, me convocar, né, a reordenar o meu mundo a partir dos códigos que eu aprendia dessas narrativas. Então é um salvamento nesse sentido, né. Fiquei curioso, quer dividir quais foram esses livros, alguns desses livros na tua adolescência que você lia escondida, que você lia longe dos teus pais? Eu acho que os livros pulp, os livros de Stephen King, né, os livros, O Cemitério Maldito, eu me lembro muito quando eu li, ou os livros do H.P. Lovecraft, ou, contos, assim, eu me lembro de um conto da Lígia Fagundes Telles chamado Vem Haver o Pôr do Sol, sabe esse conto? Que é um conto sobre um casal que vai namorar no cemitério, e é um conto muito interessante, e o moço desse casal leva a moça para um mausoléu, né, e acaba prendendo ela lá. É muito interessante, né, enfim, é uma alegoria de uma relação possessiva, controladora, disfarçada de romântica, né. Então, me marcaram muitos a leitura dessas obras me marcou muito, né. E
no que diz respeito aos filmes, eu me lembro de assistir ao Exorcista muito nova, tipo, eu acho que eu nem sabia ler, acho que eu tinha 7 anos de idade, 6 anos de idade. Poltergeist é um filme que me marcou imensamente, eu nunca mais eu vi uma TV chuviscando da mesma forma. Aquilo essa imagem para mim é muito forte até hoje. Imagina uma sala escura com a TV chuviscando, é para mim uma imagem muito potente. Tubarão eu vi muito cedo também, muito nova, com 5 anos de idade, 6 anos. Então, eu tenho essa memória. E além disso, tem uma coisa interessante, agora falando com você. A minha família é do interior da Bahia, né? E tinha uma figura na minha família que era vaqueiro do meu avô, foi vaqueiro do meu avô, chamado Seu Gogó. Gogó é um nome de garganta, né? Ele era conhecido muito por inventar umas histórias muito loucas, e ele sempre, nas férias que a gente ia, que íamos todos para casa para a fazenda da minha avó, ele ia à noite contar causas, e ninguém dormia, e era aquela. Então, eu acho que as narrativas de medo, elas sempre tiveram na minha vida como momentos de excitação, de celebração, de um proibido gostoso, bom de participar, seja na literatura, seja no cinema, e seja através de Seu Gogó. Seu Gogó, uma figura muito importante, né, na arte de contar histórias para mim. Lembrei, quando eu tinha 7 ou 8 anos de idade, eu assisti a Alien, o oitavo passageiro, escondido dos meus irmãos. Eu lembro do medo de abrir o armário para pegar uma roupa e encontrar um xenomorfo escondido dentro do armário. Foi o Sensacional, sensacional. primeiro filme de horror que eu lembro de ter assistido, que eu lembro conscientemente de ter assistido, porque eu acho que eu posso ter cruzado por outras narrativas de horror que eu não identifiquei, ou mesmo de relance, que eu lembro de ter assistido. Mas eu fico feliz de estar conversando contigo, porque você é uma cineasta que também tem muito apreço pela literatura. Você é mestre em literatura. E eu queria entender um pouquinho, e além de ser mestre na literatura, você é roteirista dos teus filmes, todos partem de algo de ti, né? Você não é uma diretora que está trabalhando em paralelo. Inclusive, você tem muitos roteiros que não são dirigidos por ti. Queria Uhum. entender um pouco se tu é uma cineasta que pensa primeiro como escritora, partindo daí como é o teu processo criativo. É uma boa pergunta, sabe por quê? Para mim, o cinema ele se resume a escrever com a câmera. Eu acredito que eu seja uma diretora bastante narrativa nesse sentido, né, que acho que o meu esforço, expressivo está em entender a câmera como uma caneta mesmo, como ou seja, o lugar onde a câmera está, os movimentos que ela descreve, se ela se move, se ela não se move, se ela está na mão, se ela está no tripé, isso tudo para mim é derivado de gramática, é derivado da minha intimidade com o literário, né, porque o diferentemente do roteiro cinematográfico, onde você tem ali a ação dramática escrita e as falas, né, o roteiro cinematográfico não tem narrador, né, então o narrador, ele é reservado à etapa da filmagem. Então, na minha cabeça, o roteiro encontra a câmera e forma o que seria equivalente a um romance, uma coisa precisa da outra, sabe. Então, a dramaturgia, que é ali também potencialmente teatro, potencialmente, né, porque é a ação dramática, é a encenação, encontra esse objeto focalizador que é a câmera, né, que está apontando, que está mostrando, que está dando a temperatura, o tom. Então para mim uma coisa está meio dentro da outra. Faz sentido o que eu estou te falando? Para mim não tem muito separação. Então o roteiro para mim a preparação ali, existe na escrita do roteiro a vontade de uma narração que só vai se concretizar quando a filmagem for realizada, quando entrar a câmera, quando entrar esse narrador, né, que vem com essa câmera. Então, como eu penso essas histórias, eu acho que depende muito da história que eu estou contando. Às vezes ela surge em alguns trechos pronta no sentido de ela é muito visual, porque ela é muito visual e narrativa, mas do ponto de vista da câmera.
às vezes ela é muito dramatúrgica, ela vem em fragmentos de diálogo, ela vem em situações que a câmera ainda nem existe, ainda é uma protocâmera. Varia, viu? Varia. Não tem um método, né? Eu acho que depende da história, da onde ela surja. Às vezes a história surge de uma vontade de me expressar sobre uma questão que está me cutucando. Às vezes vem de uma imagem, às vezes vem, sei lá, de um sonho que se repete. Eu tenho sonhos recorrentes, eu não sei se tu passa por isso também, mas os sonhos se repetem para mim, sabe? Eles são recorrentes, então depende, viu? É assim, vasto. Olha, eu vou me expor aqui para as pessoas. Eu tinha um sonho recorrente quando eu era mais jovem. A gente tem uma idade muito parecida. Quando eu era bem mais jovem, eu tinha um sonho recorrente de que eu e minha família a gente se miniaturizava dentro da Ai, nossa que gostoso. casa que a gente morava. E aí a gente era perseguido pelo que parecia, entre aspas, um Godzilla, mas poderia ser apenas uma iguana. E aí a gente Sim, entrava dentro de um ralo, e eu lembro muito bem desse ralo que ficava na garagem da nossa casa. A gente se escondia lá e via ela passando por cima. Nossa, eu sonhei isso tantas vezes. Aí a isso é gente nunca sabe maravilhoso. se a gente sonhou isso tantas vezes ou se a gente tem a impressão de que sonhou tantas vezes e só sonhou uma. Mas ó, Claro. vou te dividir outro sonho que aí vai que tu usa também em algum filme. Esse body horror. Cara, eu tenho muito problema, Gabriela, com body horror. Mas não o body horror clássico do David Cronenberg, de outros cineastas. Eu tenho alguma coisa relacionada com anamorfismos na pele, no corpo, sabe? Uma transformação muito radical. E eu me lembro de uma vez eu chegando no trabalho e tinha aqueles tijolinhos que faziam, Aham, não é asfalto, é uns tijolinhos. E tinha um que estava um pouco fora da margem, assim, e era um conjunto que estava fora do prumo, sabe? Estava para fora. aham. Dei aquilo enquanto eu estava subindo com o carro e fui trabalhar. Eu sempre lembro desse sonho vividamente, porque foi um daqueles sonhos que tu levanta sem ar, com medo. Eu acordei no sonho, eu olhava minha perna e tinha isso fixado na minha perna. E eu tentava tirar, e eu começava a tirar com uma faca, porque eu não suportava ver aquilo na minha pele. E aí eu acordava porque foi muito vívido. Cara, Incrível, os sonhos incrível. são coisas muito loucas, né? E como ele São, são. nosso medo. É o inconsciente, né? Eu acho que se eu tenho uma resposta, eu acho certeira para te dar, que é independente de onde parta a minha história, digamos assim, que pode ser mais narrativa, mais dramaturgia, né? Mais narração, mais câmera, com certeza vem de um caldo de inconsciente aí muito, muito Loki. É, e que se manifesta em sonhos, se manifesta isso, em pensamentos obsessivos, por algumas imagens que são recorrentes, que ficam voltando. Você falou aí das pessoas miniaturizadas, é um negócio que me dá muita aflição. Tanto que naquela cena de Mulholland Drive, né, para mim é uma das cenas mais apavorantes que existem no cinema, que é quando aqueles avós entram por baixo na soleira da porta. Eu acho aquilo assim assustador de um jeito assim absurdo, mas eu acho que tá no inconsciente, sabe? Tem algum lugar secreto aí na nossa Constituição que não é racional, que não é organizável como a gente gostaria que fosse, e onde essas histórias estão aí flutuando. E aí a gente pega uma, pega outra, mas é muita história, né? É muita, muita E imagem, muita coisa. o exemplo do Cidade dos Sonhos, que e é maravilhoso, porque o Cidade dos Sonhos, em tese, é um filme noir, é um erótico com elemento de melodrama, mas ele é sempre lembrado por ser muito assustador naquele momento, tanto daquela pessoa, né, que é monstrificada e pelas pessoas em miniatura. Pessoinhas. Pelas pessoas, é impressionante. O David Lynch, em tese, não fazia horror, mas os filmes dele continham muito horror, né? Porque eu acho que Muito. ele acertava a cabeça, o Sim, inconsciente. sim. Sim, sim, totalmente. Mas eu vou voltar ao horror, né? A gente tem aqui no Brasil o José Mojica, que é o nosso José do Caixão, que eu acho que ele é o pai do horror brasileiro, Uhum. isso é meio inquestionável. E tem muitas outras referências internacionais, você citou algumas, você citou Poltergeist, O Exorcista. É,
Você tem alguma outra referência para ti, como cineasta, que você se apoiou, tanto aqui no Brasil quanto internacionalmente, e que te influenciaram de alguma maneira em contar tuas histórias? Assim, que me nutre e que me nutriu e que me fez querer fazer cinema, foi o Hitchcock. Assim, eu acho que é o cineasta que eu mais consumi na vida. É um cineasta que está em diferentes momentos da minha caminhada. Os filmes eles vão se ressignificando conforme eu vou vivendo. É um cineasta com é isso, com uma aproximação, despudorada do gênero, né, dos gêneros considerados baixos, né, filmes de mistério, filmes de suspense, e eu acho que essa frontalidade, eh, essa honestidade com a qual ele se aproxima desses gêneros faz com que ele alcance o sublime, né, ele não escamoteia, ele abraça, os mecanismos de produção, de encantamento desses gêneros, e ele chega a obras para mim que são obras, assim, da ordem do genial mesmo, do sublime. Eu acho que é um cineasta, que por ter tem uma coisa curiosa com o Hitchcock, agora vou elaborar aqui contigo, mas por ter este cineasta um profundo desconhecimento do universo feminino, as personagens femininas desse artista são opacas. Né, e são opacas, e eu acho que é isso que as torna tão fascinantes e tão perigosas, né. São mulheres que você não consegue entender totalmente, e isso eu acho que me informou muito como artista, né, a maneira como ele criava essas mulheres dentro do texto, né, oferecendo o mínimo de informação possível e o máximo de indagação possível em relação a elas e não dando respostas. Ele talvez por não conseguir, é isso, por não ser, né, não ser uma mulher, né, não ter essa sensibilidade inata, mas é um criador, aí do feminino opaco, misterioso, esquivo, eh, sabe, que cala mais do que diz, que me interessa muito, como artista, né, então, sem dúvida, um cineasta muito importante para mim. E sabe que eu gosto muito do Hitchcock? Eu gosto muito do que você falou, que ele é um cineasta de gêneros baixos, né, e talvez por isso ele nunca tenha tido o reconhecimento que ele mereceria ter tido em vida. Ele foi Aham, ter como o mestre do cinema, o mestre do suspense. O que eu acho interessante nele é que ele fazia esses filmes mais baixos, e nós, espectadores, tão envolvidos com esse cinema, a gente construía significado, interpretações que talvez nem ele quisesse construir. Ele uhum, queria simplesmente provocar aquela excitação primária. Por excitação, aham, realmente não estou falando apenas sexual, mas excitação pode até ser sexual pela nossa relação com a imagem, né? Aquele sim, prazer voyeur pela imagem, pela tensão, pelo suspense, pelo susto, por todas as ferramentas que ele usava muito bem. E eu acho que a gente começou a construir interpretações para justificar os nossos prazeres baixos. E aí a gente aham. transformou o cinema dele. É, que o horror tem muito isso, né, o horror muito do horror do desprezo que se tem pelo horror é por ele suscitar esse tipo de emoção e de reação, que é física, é corporal, né. Então isso o coloca, no baixo panteão, assim, ele não tá na alta prateleira, ele tá lá embaixo, porque sensações e sentimentos mais carnais são menos elevadas, digamos assim, né, são menos, o que é uma bobagem. E ainda sobre Hitchcock, o que eu acho que o torna um mestre, claro, tem todo o significado, né, dos símbolos e coisas que ele manipula, inequivocamente cinematográfico. Então, assim, Sim. é uma maneira de contar, que onde a câmera é isso, a câmera ela é necessária para você, tanto que ele adaptava muito a literatura considerada baixa, né, literatura pulp, literatura, não elevada, é isso, para ter essa liberdade de reconstruir com a câmera um narrador, né, que não devesse tributo nenhum aos narradores desses livros mais pulp, desses livros
menos preocupados com literalidades, né. Foi algo que o Kubrick também fez, né? O Kubrick pegou livros, entre aspas, menores, deu a Sim, estes livros a sua cara, talvez com exceção do 2001, que foi um livro célebre, mas todos os outros foram livros menores quando ele adaptou, né? E ele vai dar a sua cinematografia, a sua visão fílmica para aquilo, né? A sua interpretação, a sua narração para aquilo. O sim, Hitchcock, não sei se você vai concordar, eu acho fascinante. Como qualquer filme dele, ele abre uma avenida de leituras. Os Pássaros, por exemplo, para mim, acho que ele é muito revelador de como você falou da mulher ser opaca, de como ele não entendia as mulheres, portanto, ele tinha uma relação muito passiva-agressiva com as mulheres. Não somente nos bastidores com a Tippi Hedren, mas no filme Os Pássaros, eu vejo como um filme de desempoderamento feminino, de uma mulher que sim. chega numa cidade toda dona de si, cheia de si, e ela termina o Aham. filme totalmente devastada, com medo dos pássaros nos braços de um homem. Aham. Aham. E esse desempoderamento tem muito a ver também com a aceitação da sogra dela por ela. Porque a sogra, né, que é a personagem, a mãe lá do interesse romântico dela, só vai acolhê-la quando ela está absolutamente infantilizada e absolutamente, quase no colo, ela vai quase com uma voz infantil tem até uma voz infantilizada, né, da que a Tippi Hedren faz, porque ela regride a infância, né, pra ser aceita por aquela mulher. É um desempoderamento feminino, mas é ao mesmo tempo um desempoderamento feminino dentro da estrutura, monogâmica, heteronormativa dos anos 50, ou seja, para uma mulher ser aceita, né, como a nora de alguém, ela não podia ser a mulher do começo daquele filme. Ela tinha que ser a mulher do fim daquele filme, né. Então é uma observação, eu acho muito sagaz, não só um desempoderamento de Hitchcock, o sujeito misógino, né, que havia mostras de que era, mas é um desempoderamento que está dentro da história, porque a própria cidade se volta contra essa mulher. A própria professora, quem agride essa mulher quando eles estão refugiados naquele restaurante são 2 mulheres. É aquela especialista em pássaros, né, que é super ríspida com ela, e uma mãe que dá um tapa. Esse é um plano que eu acho muito poderoso desse filme. Ela dá um tapa na cara da Tippi Hedren e fala: "Você é má, você é o mal, você trouxe o mal para essa cidade", né. Não são homens que estão fazendo isso, são mulheres. Então é uma galeria de mulheres, né, que estão, retirando dessa mulher empoderada todo o agenciamento, né. Eu acho um filmaço. O mal para Hitchcock, nesse caso, é uma mulher ser dona de si e não depender de um homem. Exatamente, E isso é exatamente. fascinante dentro da obra de um artista, né? Você poder Sim, enxergá-lo. O grande barato do cinema não é só se divertir, mas é também enxergar por entre essa diversão a relação do artista com a obra. E aí eu queria pegar um gancho contigo, porque o teu horror, ele é um horror mais de incômodo, de desconforto, e não é amedrontador no sentido óbvio. E aí eu uhum. queria entender, artista Gabriela, por que provocar incômodo para ti é muito mais importante do que um medo propriamente dito? Eu acho que tem certas histórias. Você falou de Kubrick, e aí me veio Laranja Mecânica, e aí me veio a cena, né, em que Alex é obrigado a ver os filmes com os olhos, né, O teste eh, do né? ele é obrigado a ver aquelas imagens, né. Eu acho que existem certas histórias, que elas que elas podem vir disfarçadas de entretenimento, é o que me interessa muito. Aí a gente falou aqui de alguns cineastas que fazem isso, como o David Lynch, né. "Venha ver um filme noir, venha, será divertido. Venha ver um filme sobre uma menina que está chegando em Hollywood e vai ser um starlet. Vai ser muito divertido, você vai se divertir, vamos acompanhar a jornada dela". E eu acho que, eh, uma vez que você está lá imobilizado, né, partindo do pressuposto de que o cinema é uma arte que demanda a sua imobilidade e a sua entrega para aquelas imagens, naquela sala escura, por determinado tempo da sua vida, você está lá sequestrado, colocado nesse cativeiro. Eu acho que o incômodo, o que não se resolve, porque, assim, o medo.
tem uma coisa interessante no medo, que é, toda vez que a gente fala de jump scare, ou de algo muito chocante, a gente está falando de catarse, certo? A gente está falando o efeito que essas estratégias causam no espectador é catarse, é o grito, é o susto que passa, mas o tensionamento, a situação que não se resolve, a situação que faz com que você fale: "Meu Deus, que horas isso termina? Como é que isso termina? Alguém me tire daqui", ou então: "Alguém me tire dessa situação". Eu acho que esse esgarçamento do incômodo, como um dos artifícios dentro de um filme de medo, me interessam mais para determinadas situações, que eu desejo narrar. Então, ao desejar narrar, por exemplo, o estranhamento que existe, para mim, vou além da tua pergunta e até abro uma discussão, que é sobre o leve descolamento que existe na atuação, na atuação dos meus atores, do que seria considerado naturalista. E isso causa incômodo também, né. É uma pausa que é sempre um pouquinho fora de tom, é uma respiração que vem sempre antes ou depois, mas nunca, né, no que é natural. E isso vai criando um ruído na percepção daquele universo, e um pedido por parte do espectador de que ele se questione: "O que é uma festa de aniversário? É tão natural quanto parece? O que é, sair para jantar num restaurante da moda? É tão natural quanto parece? É tão tudo é natural ou é uma construção?". E nessa construção, onde é que estão as rachaduras, sabe? Eu acho que me interessam mais essas rachaduras do que a encenação mimética do que a vida supostamente deve ser ou é, não sei. Alguém já te disse que o teu cinema é como passar a unha num quadro negro? Ai, não, não, nunca, mas é interessante. O medo ele se exaure. Eu acho que o Sim. medo per se, né, ou como o medo é lidado por alguns cineastas, ele se torna ou algo imediatista. Então aparece, Uhum, por exemplo, a freira de Invocação do Mal 2, e aquela cena é fascinante. Eu acho fascinante como James Wan vai filmando, a sombra andando pela parede, até que ela vai tirar a mão do quadro e sair. Você sim. vai construir, mas na hora que você tem a catarse, como você mencionou, é como se você tivesse aquela injeção de dopamina. E a freira Uhum, vai perdendo naturalmente o elemento do medo, ela vai se tornar mais sim. uma do cinema, tanto que os filmes depois provenientes dela, Uhum, na minha opinião, foram desastrosos, né? Ela vai perder isso. Ela vai perder isso porque gastou aquele efeito imediato. E é como uma droga, né? Você exatamente. precisa É. de mais dose. E ao passo que o horror, como um horror mais sofisticadamente camp de A Substância, como um horror, eu nem gosto tanto do Titane, mas eu vou usar o Titane como citação. Como o horror de Titane, né, que é um horror que te leva para o estranho. Ou pegando carona com o Cronenberg, com o Crash Estranhos Prazeres, que é assustadoramente amedrontador. Você vê pessoas que vivenciam aquele prazer pelo. Uhum, uhum. Isso é muito mais permanente, né? Isso marca, porque Exatamente. É latente, né, fica numa latência. Exatamente, exatamente. é quase um ruído branco o teu cinema. Eu vou começar a dar muitas descrições. É quase um ruído branco, aquele ruído baixo, aquele zumbido que está te incomodando. E vai chegar no momento que aquele zumbido vai ficar insuportável, né? E você sabe. Aham. Eu acho que o Animal Cordial tem um exemplo muito óbvio dessa catarse quando o zumbido fica incontrolável. Desde o teu primeiro filme, desde o Náufragos, é um filme muito fechado, e a gente vai podendo ir andando, né, o Animal Cordial em um ambiente só, o Estátua em um apartamento. O que te interessa tanto nessa claustrofobia? Se é algo consciente teu ou é algo que... O homem, ele é criado para sair, né, para fora, para o espaço de fora. A mulher é criada para o espaço de dentro. Em um filme Tanto de desculpa te interromper, mas tanto é que o melodrama imagina. é um gênero feminino, né? É dito gênero Exatamente. porque a mulher É. domesticada presa em casa. Exatamente, exatamente, por aí, né. Eu ia citar um filme que eu acho
vou citar 2 obras que eu acho, assim, flagrantes disso que eu vou tentar elaborar aqui. Um deles se chama Der Fan, que é um filme da Berlim Oriental, se não me engano. E interessantíssimo, que é a história de uma jovem, de uma adolescente, que tem um ídolo. Ela é fã de um ídolo pop. E ela vai finalmente conhecer esse ídolo pop, que é um cantor que ela vê na TV. É um filme, fascinante. Ela vai, encontrar esse ídolo e ela acaba passando uma noite com esse ídolo, e ele não é aquilo que ela esperava que fosse. E ela simplesmente mata esse ídolo e engole, para que ele exista dentro dela, né, para que ele e isso é feito de uma forma muito não tem uma gota de sangue no filme, tá, uma gota. É um filme sobre uma serial killer, né, quer dizer, não é uma serial killer, porque não é serial, mas sobre uma assassina que não tem uma gota de sangue. Esse filme para mim, ele é tributário dessa noção do feminino. O feminino engole as coisas, o feminino introjeta as coisas, o feminino, tem nos espaços internos, na interioridade, um cofre, né, uma espécie de cofre de safe space. Tem uma teórica do horror, que eu não sei se você conhece, chamada Kier-La Janice, que tem um livro chamado, House of Psychotic Women, maravilhoso, que eu acho que vai mudar a sua vida. Ela é uma aficionada de terror e ela, além de teórica, ela foi curadora durante muitos anos dos principais festivais de cinema de gênero ela é canadense, né, do Canadá e do mundo também. Ela tem inclusive um instituto chamado The Miskatonic, School, Miskatonic lá do H.P. Lovecraft, né, ela fez uma Miskatonic University para estudar horror, para onde pessoas vão ver conferências sobre horror, palestras sobre horror, enfim. E a Kier-La Janice, nesse livro, House of Psychotic Women, dedica um capítulo sobre essa característica, né, de interiorização que as mulheres têm e como isso se revela na produção de algumas personagens do horror. Foi inclusive através desse livro que eu cheguei nesse filme Der Fan, né, há alguns anos. Tem essa explicação, que é uma explicação, mais contextual, barra psicanalítica. Tem uma explicação, da ordem prática, porque eu, como uma cineasta mulher, o orçamento que eu tenho é sempre muito reduzido para produzir histórias, e essas histórias acabam sendo confinadas a espaços únicos ou espaços internos, por ser mais fácil de produzir, mais fácil de controlar, menos custoso, né, do que ir para fora filmar. Então isso tem muito a ver também com, os contingentes de produção. Mas eu acredito que não seja só por isso que eu, Gabriela, né, enverede por histórias que são histórias que se dão em huis clos, em espaços fechados, né, em espaços confinados, porque eu acho que, além de eu ser uma pessoa introspectiva, né, tem essa questão do feminino, eu interiorizo muita coisa, né, e exteriorizo através de narrativas, e exteriorizo, de uma forma, positiva, não estou matando pessoas e comendo ainda, né, mas interiorizo muita coisa e exteriorizo em forma de narrativa, e essas narrativas, pedem de mim um confinamento. E eu acho que tem alguns espaços confinados que favorecem também a construção do medo, né, que favorecem esse o controle de atmosfera, controle se você vir a maior a grande, a imensa, maioria das histórias de terror se passam em espaços fechados, né, relativamente fechados. Então, também de ter aprendido com essas histórias, né, eu acho que quando começo a contar minhas próprias, é natural que eu também enverede pelo controle do espaço e do tempo em ambientes menores, né, em tempos, narrativos também mais concisos. E tem o teatro também, né, o teatro que é uma arte que eu aprecio imenso, é a arte da concisão, né, é a arte da economia de cenários. Então acho que é uma soma desses fatores.
Então, livros que eu considero importantes. Vamos lá. Tem esse House of Psychotic Women, né, da Kier Janice, essa teórica, que faz esse inventário de filmes, né, com personagens femininos, basicamente, personagens femininos que passam por aqueles arquétipos da bruxa, da mãe punitiva, da feiticeira, sedutora. Ela vai passando por esses arquétipos, que são arquétipos organizados, por sua vez, pela Barbara Creed, né, naquele livro O Monstruoso também, O Monstruoso Feminino. Tem um teórico chamado Noel Carroll também, que tem um livro chamado Paradoxos do Coração, Hum. que fala especificamente sobre o gênero horror, né, o funcionamento do gênero horror, em diversos formatos artísticos, do teatro à literatura, ao cinema. Eu acho que em literatura, por exemplo, porque eu acho que é o que você falou, né? Lynch não é um cineasta de gênero puro, né? Mas o horror está ali influenciando, os efeitos, né? Estão ali, os mecanismos de produção de encantamento estão ali. Eu acho que tem uma escritora chamada Flannery O'Connor, que é uma escritora americana de contos, majoritariamente, ela tem um romance, mas que tem contos muito interessantes, muito violentos, e ela não é necessariamente uma escritora de horror, pelo contrário, né, ela é uma mulher, ela foi, né, uma mulher católica, extremamente católica, reclusa, mas que tem um compilado aí de contos em que essa moral cristã norte-americana é posta em xeque justamente digamos aqui, pelas falhas humanas, sobretudo o racismo, né? Eu acho uma escritora assim assustadoramente potente, né, para as realizadoras e realizadoras que estão para surgir, né? Acho que são títulos que eu recomendaria. E em algum momento a gente estava conversando sobre como os orçamentos são muito mais reduzidos para mulheres. É Uhum, uma realidade que poucas pessoas, eu acho que, né, nesse levantamento de representatividade e diversidade atrás das câmeras, a mulher dentro do cinema brasileiro, ela faz muito cinema. Mas o que que ela vai uhum, fazer? Muito documentário, muito filme de orçamento exatamente. alto. E aí você tem o Quarto do Pânico. O Quarto do Pânico é um filme que tanto utiliza teu know-how na claustrofobia, quanto, diferentemente dos seus trabalhos anteriores, é um filme que provavelmente teve uma injeção de grana maior do que tu já lidou ou que tu já teve à disposição antes. Como foi, de que forma o Quarto do Pânico se diferencia para ti? Um projeto comercial se diferenciou dos teus outros projetos autorais? Uma coisa que para mim é muito importante, que a partir do momento que eu decido fazer um filme, minha missão é fazer com que esse filme, eh, encaixe na minha sensibilidade, né. Então o ponto de partida pode não ter sido necessariamente a minha sensibilidade de escritora, mas a minha sensibilidade de diretora, que para mim, precisa necessariamente ser um bom leitor do material de origem, eh ela não difere da entrega e da dedicação que eu tenho com os outros filmes. Então, o ponto de partida é um roteiro do Fábio Mendes, a partir, né, de um filme feito pelo David Fincher, nos Estados Unidos, mas a minha atividade como leitora, que um diretor é uma atividade que tenta encontrar o subtexto, aprofundar, exato. Eu preciso me encaixar naquilo ali, eu preciso me encontrar naquilo ali, senão, para mim, não vale a pena, né. Cinema é um negócio muito sagrado, eu acho, para mim, né. Então passar um tempo com um roteiro, com atores, é difícil de fazer. E editando, eu preciso estar absolutamente entregue. É um pouco diferente de TV. Não que TV seja pior, não é isso que eu estou falando. Mas eu acho que a linguagem televisiva, ela pressupõe menos um trabalho de câmera, de narração, menos apurado, menos porque não é esse o objetivo final, salvo em raríssimas exceções de produções, televisivas, que o cinema demanda.
Então, assim, o cinema para mim, ele é um solo bem sagrado. E eu tive a felicidade de poder exercer esse sacerdócio também, né, no Quarto do Pânico. Embora não tenha partido de um texto meu, porque eu acho que o texto se torna do diretor. Ele precisa ser, né, ele precisa ser assimilado, ele precisa ser absorvido, né, pelo diretor. Quando você trabalha com um roteirista como o Fábio Mendes, que é um ser humano sensibilíssimo e aberto para a sensibilidade do diretor, porque não é sempre o que acontece, tá? Tem roteiristas que eu acho que vou voltar algumas casas para a sua primeira pergunta, que é da onde parte, né? Hum. Que eu falo que o roteiro é a face é uma face de uma da mesma moeda que a narração com a câmera, né? A narração com a câmera é a outra face dessa moeda. Para mim, o roteirista cinematográfico que não entende essa complementaridade é muito difícil de trabalhar, né? O que não foi o caso do Fábio Mendes. Então, o Fábio Mendes é alguém que entende que o roteiro é um texto em transformação constante. Isso não é um roteiro, é um guia, né? Não é o filme, não se chama filme o que está escrito, né? É, que e aí dentro da nossa dinâmica de trabalho, eu trazia o que a gente podia mudar, incrementar, contrapor, colorir, dê o nome que quiser, mas o que a gente podia mexer no texto, né, a fim de que o filme levasse a a ourivesaria dele, a carpintaria dele à máxima potência. Então, assim, o roteirista precisa do diretor, né, o roteiro precisa de uma direção, assim, uma coisa não vive sem a outra. É uma dos textos mais importantes no processo cinematográfico? É, porque sem ele você não consegue planejar um filme, né, e o filme tem muito de planejamento. Mas a partir do momento em que você tem, por exemplo, 2 subjetividades, que é um roteirista para um texto e um diretor que vai se apossar desse texto, essa relação precisa ser uma relação, de vai e vem, né, de troca, de insistência, de fricção positiva, né. E eu tive essa experiência com ele, foi muito positiva. Me conta sobre Crocodila. Ponto, você vai adorar, porque tem muita mutação na pele, muito couro no lugar da pele, você vai ter um ciricutico no cinema. Mas o Crocodila é vamos lá, eu considero ele meio que um melodrama de horror. Por que melodrama? Ele conta a história de uma herdeira carioca, né, que é herdeira de um patrimônio imobiliário vastíssimo, e ela se vê entre ser herdeira e ter esse dinheiro todo e cuidar dessa imobiliária que é do pai dela, e ser uma artista. Então, essa é a encruzilhada em que ela também pinta, né? É artista plástica. Então, ela se vê entre vender apartamento de luxo e pintar. E essa herdeira, ela, quando a história começa, ela vem um tempo sentindo dores muito fortes nas costas, né, que estão piorando. Ela tem uma escoliose, né, que é uma deformação da coluna vertebral, quando a coluna vertebral serpenteia, né. Ela está tendo dores excruciantes e ela vai se consultar com um médico hipnólogo, que promete tirar a dor com hipnose, né. E ela tem na cabeça dela que se ela não tiver que se essa dor for curada, se ela se livrar dessa dor, ela vai poder sim alcançar o máximo potencial, vai poder ser um artista, vai poder ser reconhecida como artista, não vai ter que, né, ficar se preocupando com os imóveis que ela tem para tomar conta, é a chance dela. Então, e aí essa hipnose, a hipnose que esse médico faz dá certo, mas, à medida que ela vai, realmente explorando esse lado artista dela, porque ela já está livre dessa dor,
uma mutação começa a acontecer no corpo dela. Então ela começa, é isso, ela a coluna ganha uma mobilidade muito medonha, a pele, né, vai mudando e ela progressivamente vai sentindo fome de gente, né, de carne humana. Ela precisa se nutrir de carne humana. Então, na verdade, é uma reflexão meio kafkiana sobre essa cadeia alimentar socioeconômica brasileira, né. Ela é um bicho topo de cadeia, ela é uma bilionária, uma mulher muito rica, mas por outro lado, é uma mulher que não está realizada, né, não tá feliz, só em ter dinheiro. Só que é um dilema muito difícil de resolver, porque é muito fácil você dizer, né, que está infeliz com uma situação, estando materialmente amparada, né. "Nossa, eu quero ser uma artista", mas você está lá materialmente amparada, e quando vem essa necessidade também de escolher quem predar, quem comer, de quem se alimentar, é que ela se pergunta, "Vou comer dos meus ou vou comer os que não estão entre os meus?", né, qual é a importância desse espaço absolutamente elitista, exclusivo da qual ela faz parte. Será que ela quer sair mesmo desse espaço? Será que ela quer abrir mão disso para ser uma artista? Ou seja, será que ela quer abrir mão disso para se transformar num bicho? Que é, né, então é uma reflexão, é isso tudo ao mesmo tempo, e é um body horror. E eu faço questão de te convidar quando estrear, que eu quero ver sua reação. Você quer olhar minha reação assistindo ao Body Horror? Quero, Obrigado, quero. muito gentil da sua parte. O que que Gente, hoje te assusta como cidadã e artista? a violência para mim, a violência declarada das pessoas, em relação às outras, em relação ao que elas não concordam, em relação à violência, a violência declarada, eu acho que é o que me assusta, sabe? Cito um exemplo do que acabou de acontecer no Rio de Janeiro, que uma menina foi estuprada por 4 meninos, e um desses meninos, orgulhoso do que tinha feito, usa, né, uma camisa com um dizer, que se atribui à machosfera, né, a menosphere, que é "eu não me arrependo de nada". Essa declaração, né, essa falta de pudor com a própria violência é o que, e aí use isso para todos os exemplos que estão nos circundando, é o que me assusta. Gabi, eu aprendi muito batendo papo contigo hoje. Eu também, adorei. Obrigado pela conversa, e desejo muito sucesso, tanto para a tua carreira, mas sobretudo agora, brevemente, pelo Crocodila, né? Então, muito obrigado. Ó, Parabéns pelo teu cinema, muito bom ver cinema de horror, cinema do incômodo, cinema de passar a unha no quadro negro, sendo retratado tão bem, representado tão bem por ti, que com certeza inspira tantas outras iguais a ti, que sonham também, que leem histórias de horror escondidas para não se sentir estranhas e que podem se expressar a partir do teu olhar e que podem encontrar também uma avenida para dialogar com seus próprios traumas. Isso é muito bom. Parabéns. nossa, prazer foi todo meu, Márcio, quando quiser tô aqui.